E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz e hoje a gente vai para mais uma dica de redação. Então fica esperto aí no vídeo e faça suas anotações. Beleza galera? Hoje nós vamos falar então sobre um tipo de introdução, que eu acho bem interessante para vocês usarem, tá? Em várias provas, não somente no Enem. Então, qual é o tipo de introdução? É o tipo que eu chamo de contestação, tá? Por que contestação? Porque tu vai trazer uma lei que está posta. Geralmente nós usamos documentos para isso, como a Constituição Federal de 88 ou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também nós podemos usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que contestação? Porque a gente traz uma lei posta e a gente nega essa lei. Tá legal, galera? Então, olha só. A estrutura básica, como eu já falei para vocês em outros momentos, é essa aqui que está aparecendo aqui para vocês, tá? Que é contexto inicial, uma tese e argumento 1 e argumento 2, tá? Como vai funcionar a contestação? No nosso contexto inicial, nós vamos trazer o quê? A Constituição Brasileira de 1988 e algum artigo posto lá, alguma norma que está dentro dessa Constituição. Quando eu pontuar, depois de terminar esse contexto inicial, eu vou trazer um operador argumentativo que negue isso. E aí a gente pode trazer, no entanto, entretanto, contrariamente ao posto na Constituição e assim sucessivamente. Quando a gente nega isso, nessa própria negação, nós já vamos trazer o quê? A nossa tese, porque a gente está negando algo que está posto. Então ela não está acontecendo. Minha tese é que isso não acontece. Legal? E depois eu vou responder o porquê isso não acontece. Então agora eu vou colocar aqui para vocês a introdução de uma aluna que tirou nota 1000 em 2019. Lembra do tema de 2019? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então o nome dela é Isabelle Moreira, ela tem 18 anos e ela é do Rio de Janeiro, tá legal? Então olha como ela começa aqui. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. Então, tu está vendo? Essa parte aqui que ela trouxe é o que a gente chama de contexto inicial. Ou seja, ela trouxe uma norma, embora genérica, que está dentro da Constituição Federal de 88. Ou seja, todo mundo tem direito ao lazer. Ponto. E agora, olha o operador que ela traz aqui. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Então, tá vendo o que eu disse para vocês antes? Ela coloca o contexto inicial, que é a Constituição, mas poderia ser outro documento. E ela nega. Por isso que a gente nomeia, na verdade, eu e alguns outros professores, de contestação. Então tu contesta, tu diz, olha, é uma norma posta em um documento. Mas, no entanto, entretanto, não obstante, isso não acontece na realidade. E aí a gente diz como não acontece. Que no caso dela, por ser de 2019, está se referindo ao acesso ao cinema. Ponto. E aí a gente faz um esclarecimento para o leitor do nosso texto, que vai ser a banca, por que a gente afirmou isso negativamente. E aí ela coloca, dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Então, tá vendo, gente? Ela levantou os argumentos dela. Quais são os argumentos? Desigualdade regional e a elitização do acesso ao cinema. Então, olha só que bacana essa dica que eu estou dando para vocês. Dica número 1. Estudar alguns pressupostos que estão dentro desses documentos. Por exemplo, estudar o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição Brasileira. Por que os dois, professor? Porque eles têm muita coisa, eles abrangem muitos campos. Estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo 20 anos no ano de 2020. Por quê, professor? Porque lá vai ter vários artigos e várias leis que tu pode aplicar num tema relacionado à criança e ao adolescente, tá? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, retomando,
A gente tem um contexto inicial. Qual é esse contexto inicial? É uma lei, uma norma, um documento. Aqui no caso da Isabelle, a gente está trazendo a Constituição Federal. Contexto inicial, traz a Constituição Federal. Ponto. Coloca um operador de negação. No entanto, entretanto, não obstante, contrariamente ao que aparece na Carta Magna ou no documento, isso não acontece na realidade. Traz essa realidade que não está acontecendo e coloca o tema de redação. E aí podem ser vários temas. Colocou o tema de redação, explica o porquê tu disse isso, em que momento isso acontece, onde isso acontece, por que isso acontece, qual o local, e levanta os teus argumentos que vão ser, na verdade, eles vão ser ampliados, né, no desenvolvimento. Beleza, galera? Então, apliquem essa dica do Pro e fiquem ligados que logo mais tem vídeo para vocês conseguirem uma ótima nota na redação. Beleza? Espero que tenham gostado. Tamo junto!